Há quanto tempo você está esperando pelo seu milagre? A Bíblia relata para a gente sobre a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue já havia 12 anos. E ela resolveu tomar uma atitude quanto a isso. Você está tomando uma atitude quanto à promessa, quanto ao propósito de Deus para a sua vida? Eu vou ler para vocês sobre essa mulher em Mateus 9, 19 e 22. E Jesus, levantando-se, o seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Essa mulher, ela padecia de um fluxo de sangue. Dizem que essa mulher gastou tudo que ela tinha, cara. Todos os recursos financeiros que ela tinha para poder tentar se curar dessa doença. Mas, diante disso, ela não conseguiu ficar curada. Porque provavelmente era algo espiritual, porque não foi curado no físico. E ela gastou tudo que ela tinha. E para ela, cara, só restou uma coisa: um milagre. Só restou para ela ter fé. Às vezes você tem um recurso financeiro, você é rico, não sei o que você tem plano de saúde, mas nada disso está te ajudando diante do que você está passando hoje. Talvez é um câncer, uma doença que você tem, algo incurável, qual foi diagnosticado, né, como não curável. Mas eu tenho uma palavra para você, porque essa mulher, cara, ela teve uma atitude de fé, ela teve fé. Ela disse ela pensou consigo: se apenas eu tocar a orla das suas vestes, cara, eu ficarei sã. E assim aconteceu com ela. Quantas das vezes, cara, nós temos problemas sem soluções e queremos nos desesperar, meu irmão? Ela, claro que demorou. Você acha que não bateu um desespero nela? Claro que sim. Mas mediante isso tudo, cara, ela viu que existia um Deus, né, que poderia curá-la. Existia uma pessoa na terra a qual poderia curar ela. E o nome dessa pessoa era Jesus, cara. E Jesus naquela época andava na terra. E hoje, né, o Senhor, ele foi embora, mas ele nos deixou o Espírito Santo. E isso que aconteceu com ela naquela época pode acontecer hoje com você, comigo. Só que você tem fé para isso acontecer? E Jesus virou para ela e falou assim: filha, tem ânimo. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Cara, tem ânimo diante das lutas, das adversidades. Talvez pode estar demorando de você ser curado, de você ser restaurado. O milagre aconteceu na sua vida, cara, mas tem ânimo. Tem ânimo que uma hora ou outra o Senhor vai chegar em seu favor, pode passar o tempo que for. Assim como Abraão, quando o Senhor falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, de tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra onde eu lhe mostrarei. Abraão não sabia para onde ele ia, o que ele iria passar. Meu irmão, simplesmente ele agiu na fé, irmão. Ele escutou a voz de Deus e foi. Assim como essa mulher, ela teve fé. Você talvez está passando por uma adversidade, cara, que você não tem ânimo mais sobre isso. Mas pegue a Bíblia, ao amanhecer, pega a Bíblia. Lê a palavra, que ali está cheio de pessoas de fé, cara. A Bíblia é um livro que relata sobre a fé. Porque se você não tem fé, como é que você vai pegar a Bíblia para ler? Não tem como, irmão. Porque a Bíblia é um livro de fé, meu irmão. De pessoas que você não conheceu, de um Deus que você nem nunca viu. Mas você tem fé de que ele existe. Eu tenho fé de que Jesus existiu, irmão. Tenho fé que ele existe até hoje. Tenho fé que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu por mim numa cruz. Por isso eu estou fazendo esses vídeos aqui hoje. É porque eu tenho fé em Cristo. Meu irmão, uma vez Deus falou assim para mim assim: ó, sai do seu emprego. Já contei essa história aí. Cara, e aquilo pra mim foi difícil, porque eu sou casado, tenho minhas contas pra pagar, cara. Aquilo pra mim foi difícil. Mas ele começou a falar muito comigo sobre Abraão, cara. Sobre Abraão, porque Abraão, cara, foi imputado como pai da fé, como amigo de Deus. E isso foi imputado como justiça pra ele, cara. Então você imagina quantas pessoas você pode impactar com a sua fé. Assim como Abraão até hoje, ele vem impactando muitas pessoas, cara. E assim ele tá impactando minha vida hoje. Porque ele passou fome na terra, ele foi parar no Egito. E, cara, e Deus prosperou Abraão em tudo, cara. Em tudo, tudo, meu irmão.
Abraão, através de ti, serão abençoadas todas as famílias da terra, meu irmão. Meu irmão, você tem noção disso? Talvez hoje você vive uma vida de miséria, uma vida muito ruim, cara. Mas a fé, ela pode mudar isso tudo. A fé, ela pode mudar a sua vida financeira. Ela pode mudar a sua vida financeira. Pode sim. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas pode sim, cara. Porque o nosso Deus, ele não quer que nós vivamos na miséria. Nunca. Nosso Deus não é um Deus miserável não, pessoal. Até porque se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus enriqueceu Abraão em tudo. Salomão, Abraão, Davi, José. Você vai ler história de homens ricos, meu irmão. José estava encarcerado, meu irmão. José estava vivendo na miséria, irmão. Você acha que a pessoa que vive encarcerada, ela come bem, ela tem banquete, ela tem mesa? Poxa, claro que não, irmão. Mas Deus fez José se tornar o governador do Egito, meu irmão. E o que fez José viver isso? A fé, irmão. A fé de que algo iria mudar na vida dele. Porque José, ele teve um sonho de que as estrelas e os trigos se curvavam perante ele, irmão. Aquilo era uma promessa que Deus estava fazendo para José, de que José iria governar sobre o pai, a mãe e os irmãos, que seria grande na terra. Talvez Deus já falou, irmão, que você vai ser grande na terra. Você não toma posse disso. Você não toma atitude diante disso, porque a mulher do fluxo de sangue, ela tomou uma atitude. Ela pensou assim, cara, se tão somente eu tocar na orla da veste dele, eu vou ser curada, cara. Eu vou ser. Cara, ela teve fé, irmão. Na Bíblia fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se você falar para o monte assim, ó, se precipita no mar, cara, vai acontecer. Vai acontecer, meu irmão. Por quê? É a sua fé, cara. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam, cara. Você não vê, cara, que vai acontecendo algo ali. Mas você tem fé de que vai melhorar, que sua vida vai mudar, de que Deus vai fazer algo em seu favor. Eu vivo hoje através da fé, irmão. Eu não trabalho. Hoje eu não trabalho e Deus está provendo tudo na minha vida, cara. Manda fralda para minha filha. Eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses, cara. E tenho um filho de 7 anos de idade. Sou casado. Tenho um apartamento para pagar, irmãos. Eu vivo pela fé, irmãos. Sempre Deus está mandando a provisão. Sempre Deus está mandando. Ó, eu estava lendo hoje cedo sobre a saída do povo. Quando o povo estava no Egito e saíram, cara. Cara, aquilo foi interessante, que o povo, mesmo quando Deus tirou eles do Egito, antes de fazer a travessia do mar, eles tiveram medo, porque os egípcios, eles pensaram assim, poxa, por que nós liberamos eles para ir embora? Cara, e eles ficaram com medo, cara, daquilo. E Deus falou assim, Moisés, hoje eu vou te engrandecer, Moisés. Hoje eles verão que eu sou Deus. E Deus abriu o mar vermelho, cara, e quando os egípcios estavam no meio da travessia do mar, cara, Deus fechou o mar, cara. E todo o povo viu os egípcios mortos na areia do mar, cara. Viram eles mortos, meu irmão. Porque, meu irmão, ali, Deus cumpriu a promessa dele, meu irmão. Nenhum inimigo é maior do que o nosso Deus, cara. Nenhum inimigo é maior do que você, irmão. Seja lá ó, o inimigo financeiro, o inimigo do seu casamento. Irmão, lute pelo seu casamento. Eu tenho um casamento restaurado hoje, gente. Através do poder da oração, cara. O casamento meu era muito ruim, cara. Eu vivia brigando com minha esposa, eu vivia saindo, fazendo besteira. Cara, era muito louco, cara. Mas através da fé, cara, Deus restaurou o nosso casamento, cara. Hoje vivemos uma vida abundante do casamento, meu irmão. Financeiro não tá nessas grandes coisas por causa dessa aprovação que nós estamos passando aí. Mas eu sei que seria aprovado, assim como eu já venci nessa área, eu e minha esposa vencemos nessa área do casamento, cara. Iremos vencer nessa questão financeira também, irmão. Só uma questão de tempo, é só uma questão de Deus olhar e falar assim, chegou a hora. Assim como José, meu irmão. José, ele dormiu escravo, meu irmão. E acordou como governador do Egito, irmão. Para toda ação há uma reação. A mulher do fluxo de sangue, ela teve uma ação. Ação do quê? A fé. E a fé respondeu a ela com uma reação de quê? De cura. E assim você vai ser curado através da fé. Tenha fé, meu irmão. Toma posse da palavra de Deus. Toma posse da cura através da sua fé, irmão. Não temas, não desanime, irmão. Eu tô na situação financeira, cara, que não tá legal, mas eu tenho fé, irmão. De todo dia vem aqui, ó. Deus falou assim, ó. Eu tava gravando vídeo. Só que eu parei.
Mas só que Deus tá falando esses últimos dias pra mim lançar a rede, ó, lança a rede de novo, lança a rede de novo, lança a rede, ó, cara. Tem que voltar a fazer os vídeos. Tá falando muito sobre fazer vídeo, sobre voltar a fazer vídeo. Eu tô aqui, irmão, pela fé, irmão, pela fé. Tem vídeo meu que não tem nenhuma visualização, cara. Aquilo é de dar desânimo, mas não, cara, eu não desisto, não vou desistir. Até que o Senhor, cara, chegue um dia e fale assim, meu irmão, é hoje. É hoje que eu vou mudar a sua sorte. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui um ano, não sei, cara. Mas eu creio que o Senhor vai mudar o meu cativeiro, irmão. E eu tô aqui pra dizer pra você, não desistir também, irmão. Eu tava até falando assim com Deus, Deus, como que eu vou falar sobre isso, cara? Se o Senhor não mudou meu cativeiro nessa área ainda, irmão. Mas tem muitas outras áreas que já mudou, irmão. Área sentimental, né? Que Deus mudou os meus sentimentos, cara. Era uma pessoa muito complicada, irmão. Hoje eu tô suave, tô brando, tô manso. Eu sou totalmente diferente, cara. Então ele vai curar você, cara. Ele vai te restaurar. Talvez você tenha um casamento, você já venceu um câncer. Você já venceu na sua área financeira. E isso você acha que Deus fez você vencer pra você reter pra você? Não, é pra você ajudar outras pessoas, cara. Porque quantas pessoas já pararam, já deixaram de acreditar? Essa mulher, cara, ela 12 anos ela ficou esperando, cara. Esperando até o dia em que o Senhor Jesus curou ela, cara. E aquilo dali é um propósito de Deus, porque ela não foi curada através dos médicos, através do dinheiro dela, mas sim através da fé, através do poder da fé, para que hoje eu pudesse ler isso e falar para você sobre isso, para que você possa ler isso e ter a mesma fé qual ela teve. Porque, irmãos, nós que somos cristãos vivemos pela fé, meu irmão. Nós temos que viver pela fé em Deus, não temos que viver pelo que o homem fala, pelas circunstâncias da vida. Mas é pela fé que nós vivemos um dia de cada vez, irmão. Faz devagar. Senhor, ora um dia aqui, Senhor, me cura. No outro dia, Senhor, me cura. Pedir, dá-se-vos-á, meu irmão. Batei e abrireis, meu irmão. Bata, meu irmão, até o Senhor abrir a porta para você, irmão. Ore até chegar o dia do seu milagre que vai chegar. Ora a Deus, cara. Bata, peça ao Senhor, Senhor, me cura. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, me cura, Deus. Me cura, Senhor, restaura meu casamento, Pai. Meu Pai, tira meu filho das drogas, Senhor. Me liberta dessa prisão, Deus, porque eu estou aqui, Pai, inocentemente, Senhor. Peça a Deus, irmão. Porque você acha que você pedindo pão, Deus vai te dar uma pedra, meu irmão? Você acha que você pedindo peixe, Deus vai te dar uma serpente, irmão? Nunca isso, irmão. Nunca. Nunca que o Senhor, nosso Deus, vai fazer isso com a gente. Então, meu irmão, tem dias que tá quase faltando as coisas na minha casa, cara. Mas eu ajoelho ali, fecho a porta do meu quarto, cara, e falo com Deus, Senhor, tá começando a faltar as coisas, Pai. E aí? Bom, daqui a pouco tá chegando a provisão, irmão. Isso é fé, irmão. Eu tenho fé. E já tem 1 ano, mais ou menos, ao qual eu saí do meu serviço. E tem 9 meses, o qual o seguro acabou. E já abriu portas de emprego para mim. Só que Deus não quer que eu trabalhe mais. Ele não quer que eu volte mais para CLT, cara. Já abriu mais 5, 6 portas de emprego para mim, cara. E eu pergunto, Senhor, é da sua vontade? Ele não. Não quero que você volte a trabalhar mais. Porque as pessoas, elas irão palpitar naquilo que você está vivendo. Elas não sabem de nada. De nada da sua vida, irmão. Não deixe as pessoas que não sabem de nada da sua vida ficar dando palpite na sua vida, cara. Se afaste dessas pessoas, talvez Deus já tirou essas pessoas da sua vida, mas você fica trazendo essas pessoas de volta, cara. Vê Abraão, cara. Abraão levou Ló com ele, deu problema, irmão. Lá na frente isso vai dar problema pra você, vai gerar um problema pra sua família, cara. Não faça isso. Se Deus mandou você deixar alguém, deixa essa pessoa de lado, cara. Siga o seu caminho em paz, irmão. Porque se você olhar bem, a história da mulher do fluxo de sangue, ela tava sozinha, irmão. Assim como o cego Bartimeu estava sozinho, irmão. O cara era cego, mas o cara estava sozinho. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão mandava ela se calar. E a multidão mandava ele se calar, irmão. Mas ele foi persistente, irmão. Bata isso que eu tô falando. Ora, faça como Bartimeu, cara. Ele orou. Ele começou clamando. Senhor, tem misericórdia de mim. O povo mandava ele se calar, assim com você, irmão. Abriu uma porta de emprego ali. Deus, não vai. Não vai, irmão. Não vai. Isso vai te gerar um problema, cara. Isso vai te gerar uma insatisfação, cara. Porque quando você é escolhido para uma missão na Terra, cumpra essa missão, cumpra esse propósito. Vai por mim, cara.
E abriram muitas portas e as pessoas, não, você tem que trabalhar, porque você tem filho, tem isso, tem aquilo. Não, Deus falou que não é pra mim. Isso é fé, irmão. Eu tenho muita fé em Deus, irmão. E eu em breve vou vir contar o meu testemunho financeiro. Eu vou contar o meu testemunho financeiro pra vocês aqui, cara. De que eu venci na minha área financeira e viverei tudo aquilo que o Senhor tem pra mim. O Senhor fala coisas comigo, pessoal, absurda. E uma vez ele fez uma promessa pra mim, isso tem 9 anos atrás, 9 para 10 anos atrás, cara. Que ele iria mudar minha vida, cara. E eu sei o que ele tava falando comigo. E ele chegou pra mim e falou assim, ó, chegou o tempo. E mandou sair de serviço. Chegou o tempo de cumprir essa promessa. Você acha que é assim que se cumpre? Claro que não. Abraão esperou 25 anos, José 13, Davi eu acho que foi 14 anos, não sei. Pra se cumprir a promessa para ser rei de Israel, irmão. Não é com você, não é comigo que vai ser rápido, vai ser da noite pro dia. Temos que ter essa certeza de que Deus vai fazer no tempo dele. Você tem que estar maduro. Como que Deus vai te dar algo se você é imaturo, irmão? Se você não sabe administrar ainda? José ele teve que aprender a administrar, cara, antes de Deus dar o governo do Egito para ele. Se José não soubesse administrar, José seria o governador do Egito, porque ele foi levantado para uma missão, ser o quê? Governador, administrar tudo aquilo que chegaria ao Egito. Então, no tempo de fartura, ele o quê? Administrou o alimento, meu irmão. Para no tempo da escassez, meu irmão, eles terem. E eles tiveram muito. Portanto, eles compraram todas as terras do mundo naquela época, irmão. Todo mundo se curvava perante Faraó, cara. Através da vida de José, irmão. Por quê? José, ele foi ensinado para aquilo. Deus está querendo te ensinar algo nesse deserto, irmão. Aprenda isso logo. Quanto antes você aprender... Você sai desse deserto logo, cara, para que você saia desse deserto. Então a palavra é essa de hoje, irmão. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé em Deus. Faça como essa mulher do fluxo de sangue, meu irmão. Pense apenas em tocar na orla de Jesus, irmão. Pense em Deus, cara. Assim como Bartimeu, meu irmão, que começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, meu irmão. E não deixou a multidão calar ele, meu irmão. Assim como eu, irmão, tô vivendo pela fé todos os dias, cara. Todos os dias, cara, vivo pela fé. E não penso que eu vou comer amanhã. Não, meu irmão, eu sei que Deus está cuidando de mim, que Ele vai trazer a provisão diária para minha vida, meu irmão. Eu sei que se eu pedir pão, Ele vai me dar pão. Eu sei que se eu pedir peixe, Ele vai me dar peixe. Eu sei que Ele não vai me dar uma serpente. Eu sei que o meu Pai, o meu Deus, Jesus Cristo, não vai me dar uma pedra no lugar do pão. Eu creio nisso, meu irmão. Então creia também, irmãos. Talvez você está passando por uma situação adversa, irmão, mas lembre... O Senhor é conosco, Pai. O Senhor é com a gente. E nós sairemos vencedores dessa provação. Assim como José, como Abraão, como Davi, como outros, cara, que existiram na Bíblia. Eles irão mandar te chamar de volta, assim como Jefité, meu irmão. Talvez hoje você está sendo esnobado, escorraçado. Sábado mesmo, vou dar um testemunho saindo da cela, cara. Eu passei lá na rua da casa da minha mãe, encontrei com um colega. E ele começou a debochar de mim. E aí, se cumpriu aquilo tudo na sua vida? 2025 tá acabando, não aconteceu não, meu irmão. Eu fiquei meio chateado. Claro que eu fiquei, irmãos. Mas eu sei que o meu Redentor vive, meu irmão. E no tempo oportuno eu vou rir, irmão, dessa situação todinha. Eu darei o grito da vitória, irmão. Cantarei, tô cantando já, irmão. Porque eu sei que vai acontecer. Porque eu sei quem me prometeu. E não vai precisar eu provar pra ele não. Porque eles irão ficar sabendo, irmão, de tudo que vai acontecer na minha vida. Porque é algo grande, assim como é grande na minha vida, assim também será na sua, irmão. Tenha fé, não deixe as pessoas te calarem, te desanimarem, meu irmão. Não deixe que a voz da multidão, meu irmão, te cale. Não deixe que a multidão te impeça de chegar até a orla de Cristo. Não deixe, meu irmão. Crê em Deus, ore ao Senhor antes de tomar qualquer decisão da sua vida. E se Deus falou para você não trabalhar, meu irmão, não vá trabalhar, meu irmão. Se conecte com o Senhor, porque... Ele está querendo se conectar a você. Ele quer que você vá mais profundo com Ele. Então, meu irmão, vá mais profundo com o Senhor. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like, comentem, né? Deixe o seu nome aí para me orar por você, porque eu oro todos os dias. E tamo junto, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha um bom dia e que o Senhor te abençoe. Valeu.